Hoje existem 3 acontecimentos envolvendo a Síria em diferentes partes do mundo, em Genebra, em Homs e em Nova York. Começando por Genebra, pela primeira vez nas negociações envolvendo oposição e regime, mesmo ao longo dos últimos 3 anos, os opositores no exílio, pela primeira vez, eles falaram em um governo de transição na Síria sem mencionar a necessidade da saída do Assad do poder. Isso é interessante, porque até agora eles vinham exigindo que o líder sírio, que o Bashar al-Assad, deixasse o poder. O regime do Assad ainda não respondeu a essa proposta e talvez nem venha a responder, porque ele tem todo o poder de barganha na mão, ele vê que a oposição está cedendo e tende a ceder cada vez mais, mesmo porque essa oposição no exílio não tem muito poder dentro da Síria, para não dizer que não tem nenhum poder, enquanto o Assad controla todas as principais cidades sírias, a não ser partes de Alepo e Raqa, mas controla 13 das 15 capitais de província e vem ganhando a guerra, embora sem a capacidade para uma vitória total. O segundo lugar onde tem havido discussões diplomáticas é aqui em Nova York, na ONU. No Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos e seus parceiros, alguns inclusive do mundo árabe, apresentaram uma resolução pedindo, exigindo que sejam estabelecidos corredores humanitários na Síria. Caso contrário, o Assad poderia ser alvo de sanções. A Rússia e a China são contra, elas não concordam com esse ultimato ao Assad, não concordam que, da forma como foi colocado, segundo Moscou e Pequim, parece que toda a responsabilidade do conflito recai sobre o Assad, e a Rússia prefere o foco da resolução ser no terrorismo da Al-Qaeda, de grupos similares à Al-Qaeda como o ISIS, a Frente Nusra e o Fronte Islâmico, que são inimigos do Assad, que o foco deve ser neles, no combate ao terrorismo sírio, que na prática seria no combate aos rebeldes. Portanto, a Rússia adota uma posição pró-regime do Assad, como tem sido ao longo dos últimos 3 anos, e os Estados Unidos e os outros uma posição pró-oposição, pró-rebeldes, embora os americanos não concordem, considerem inclusive terroristas grupos opositores e grupos rebeldes como o ISIS, a Al-Qaeda, que seria a Frente Nusra no caso da Síria. E, é claro, a questão na própria Síria, onde a guerra prossegue em diversas regiões, mas em Homs especificamente, que é a terceira cidade mais importante da Síria, e curiosamente, de onde veio a maior parte dos imigrantes sírios para o Brasil, há uma trégua desde o início dessa semana para que pessoas que residem na cidade velha de Homs, que é o último enclave Damasco, nessa metrópole importante da Síria, possam sair. Centenas já se retiraram, mas os que têm idade militar foram detidos pelo regime sírio assim que saíram. O regime sírio diz que irá libertá-los, mas por enquanto eles continuam presos. Mulheres, crianças e idosos puderam sair sem maiores problemas, mas tem muita gente ainda dentro da cidade velha de Homs. A tendência aos poucos para a Síria é que a guerra prossiga, que inclusive está violenta, mas que haja tréguas localizadas para o estabelecimento de corredores humanitários, e cada vez mais a comunidade internacional vai ter que aceitar que o Assad controle e continuará controlando porções importantes do território sírio, ao mesmo tempo que grupos radicais ligados ao Al-Qaeda, inimigos do Assad, passarão a controlar outros territórios, enquanto figuras moderadas da oposição são cada vez mais irrelevantes dentro da Síria.